Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o nosso novo tutorial que eu vou trazer para o canal com o tema os impactos da geração distribuída nas nossas redes de distribuição. Olá pessoal, aqui é o Paulo Haddad e nesse vídeo eu vou tratar de duas coisas. Primeiro, o objetivo desse nosso novo tutorial e segundo, eu vou escolher com vocês um alimentador real e vou definir qual que seria o caso base para a gente fazer ali as nossas análises, tá? Sobre a gente avaliar quais são os impactos da geração distribuída na nossa rede, basicamente a minha ideia é trazer para vocês aqui um exemplo simples que consiga expor para a gente realmente quais são os impactos e quando esses impactos podem ocorrer quando a gente faz a integração de uma geração distribuída, tá? Dentre esses impactos, a gente tem vários impactos que a gente poderia analisar, harmônicos, proteção, subtensão, sobretensão, etc. A gente vai focar só em dois, que eu acredito que são os principais, que são sobretensão e sobrecarga, tá bom? Essa é a nossa ideia. Então a gente vai conversar bastante sobre esses aspectos nos próximos vídeos. Para esse vídeo, eu quero escolher com vocês um alimentador real, para a gente então fazer a conexão de um gerador, de uma GD, e definir ali a condição de carga, a condição base desse nosso alimentador, beleza? Então vamos para o computador. Aqui vocês veem que eu já estou na pasta do OpenDSS, né? Quando você faz o download, você tem essa pasta, esse computador, disco local, arquivos de programas, OpenDSS. E o alimentador que eu vou utilizar está aqui dentro, do i3E Test Cases 8500 Node, tá? Esse é o alimentador. E eu vou utilizar o arquivo master aqui, tá? Esse é o cara que eu vou utilizar. Se eu abrir aqui o OpenDSS, deixa eu até copiar já esse caminho aqui. Vou abrir aqui o meu OpenDSS, só para mostrar para vocês, é importante a versão que eu estou usando. Opa, desculpa. Help, About 9201. Provavelmente deve ter alguma mais nova, não fiz o download, faz tempo que eu não faço um download nesse computador. Eu acho que tem alguma versão mais nova, mas os resultados provavelmente não vão se alterar em nada, tá bom? Beleza, eu vou aqui abrir aquele arquivo, deixa eu colocar aqui para ele já me ajudar. Fui lá e eu vou abrir quem mesmo? O master, certo? Beleza. Então aqui eu tenho o meu circuito, tá? Se eu rodar ele aqui, ó, Ctrl A, Ctrl D, vou dar um solve aqui, ó, aqui em cima. Não resolveu. Por que ele não resolveu? Porque eu preciso colocar um carinha aqui, ó, set max control iteration igual, vamos colocar 100. Então, estou dizendo para o loop de controle, deixo rodar 100 vezes e set max iteration, vou colocar 100, vamos ver se isso resolve. Que na verdade o max iteration significa quantas vezes ele pode tentar fazer o fluxo de potência convergir, e o máximo controle é o quanto eu consigo fazer aquela operação de controle. Se vocês estão com alguma dúvida, vou deixar aqui embaixo o link que eu falo bastante a respeito disso, tá? Vamos rodar aqui, ele aceitou os dois comandos, então eu lembrei bem dos valores, resolveu. Beleza, ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer vou alterar algumas coisas desse circuito para a gente criar um caso base que seja simples o suficiente para o nosso objetivo, que é avaliar a conexão, seja clara ali os efeitos dessa conexão e não tenha nada que esteja em cima disso escondendo algum tipo de fenômeno, tá bom? Então essa vai ser a ideia. Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com o meu TVNAND equivalente, ou seja, quando eu olho o meu alimentador, em algum momento eu tenho o elemento de circuito aqui, vocês podem ver que eu tenho o elemento de circuito, tá? Esse é o cara, ele tem uma impedância pequenininha ali, só que nesse circuito, depois do elemento de circuito, se você for no arquivo chamado, eu acho que é transformers,
eu vou apertar aqui, cliquei, botão direito, Open Selected File. Isso, eu tenho, depois do elemento de circuito, eu tenho um reator, tá certo? E esse reator tem uma reatância, e eu tenho um transformador, e esse transformador também aqui tem uma impedância. Só que eu vou assumir o seguinte para minha análise, eu vou dizer o seguinte, ó, vou analisar um circuito que esse reator e esse transformador, eles representam ali o TVNAND da transmissão, né? No momento que eu coloco ali, então o elemento de circuito reator me traria esse TVNAND equivalente. E esse transformador seria o transformador da subestação, tá bom? Vamos pensar nesse sentido. E aí vamos assumir que esse transformador da subestação, ele teria um LTC, que basicamente seria, se tem um transformador, um LTC é você ter TAP ali no seu secundário, que ele tenta alterar para controlar uma tensão fixa que ele quer. Então, se ele, por exemplo, é um LTC que quer sempre deixar a tensão com 1 PU, a tensão nominal, você seta 1 PU, e aí quando a tensão vai naquela barra se modificando devido à carga, né? A carga modifica, aumenta a corrente, diminui a corrente, aumentando a corrente, diminui a corrente, a queda de tensão entre a sua fonte de tensão e o seu transformador, ela vai mudando, ou seja, a tensão que você enxerga nesse ponto é diferente. O que acontece? O transformador, então, percebe isso e tenta aumentar ou diminuir o TAP, que basicamente é alterar a relação de espiras dele, para fazer com que a tensão de saída seja bem parecida com aquela tensão que você definiu. Com tudo isso dito, eu não vou querer modelar LTC aqui, não vou querer modelar regulador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a impedância do transformador e do reator bem pequenas. Qual o efeito disso? O efeito disso é que na primeira barra, depois do transformador, a tensão vai ser bem fixa. A gente não vai deixar ela alterar. Que aí, então, eu estou no regime permanente senoidal, né? Ou seja, quando a gente assume que o LTC teve sempre o tempo de mudar o TAP, que isso não é verdade, tá bom? A tensão é fixa, beleza? Falei bastante, se tiver algum tipo de dúvida, deixa nos comentários aqui, que aí a gente pode discutir mais a respeito disso em outros vídeos, tá? Mas, para efeito prático, pra gente, a gente vai deixar impedâncias bem pequenas, para que a tensão na primeira barra ou no começo do nosso alimentador seja fixa. Isso é importante pra gente nessa análise. Então, eu vou pegar aqui o código, vou colocar aqui já, pessoal, isso aqui vai acelerando pra gente, estou com... Então, o que eu estou fazendo? Fazendo o meu TVNAND equivalente, eu estou editando vSource source. Primeira coisa que eu vou fazer, que eu não disse para vocês aqui, é fazer com que a tensão do início do alimentador seja 104. Então, a gente vai fazer isso acontecer. Aí depois eu mostro para vocês o perfil de tensão. E eu estou falando o seguinte, ó, o reator, o X dele, que era um valor alto, eu estou fazendo ser quase zero, tá bom? Não pode ser zero, tem que ser quase zero, para ele conseguir criar a matriz Z e transformar na Y, né? Ter a inversa, preciso de ter um valorzinho. Eu estou editando o transformador, aquele transformador que eu mostrei para vocês. Estou dizendo que a impedância dele, a resistência e a reatância são bem pequenas também, beleza? O segundo ponto que eu quero fazer nesse circuito é o seguinte. Eu não quero que nenhum elemento de controle esteja agindo nesse circuito e me trazendo algum aspecto, alguma outra variável que vai mudar o nosso objetivo, que é avaliar como essa conexão de uma GD pode impactar a rede, tá? Então perceba que eu estou trazendo várias simplificações. Acho que no quarto vídeo desse tutorial vou falar mais a respeito disso, tá? Como é interessante saber como a gente está definindo as coisas para falar que aquela GD está tendo esse impacto ou não, beleza? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uns códigos e vou fazer o seguinte, ó, colocar aqui. Esse meu circuito... Opa, peguei o cara errado, desculpa. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou falando set control mode. Se tiver qualquer tipo de controle, aqui a gente tem cap control, vou tirar eles, tá? Eu estou dizendo não faça nada, fique quieto. E eu estou fazendo o seguinte, eu não quero ter capacitor nessa minha rede, porque a GD já vai aumentar a tensão no estado que eu quero. Então eu não quero ter capacitor para colocar mais, a tensão fique maior ainda, tá certo? Então olha só, estou desabilitando o capacitor. Então, se você tivesse uma rede com capacitor fixo,
provavelmente o que eu vou mostrar aqui para vocês seria bem pior. A gente conversa depois sobre isso. O nosso objetivo aqui é configurar aqui nosso alimentador. Próximo ponto que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte. Eu vou mudar o modelo de carga. Vou criar algumas coisas para nossa carga. De novo, simplificar aqui nossa análise. Eu vou considerar que a nossa carga ela tem modelo de potência constante. Ou seja, a potência definida nela, ela vai consumir sempre, enquanto ela estiver no intervalo de tensão Vmin/Pu e Vmax/Pu. Então, se ela estiver nesse intervalo, ela vai consumir a potência definida por que a gente definiu nela, tá? Então, aqui eu só vou deixar um intervalo bem grande, a gente não vai chegar nesse Pu aqui, 1,25 e 0,75, mas só para deixar largo aqui enfim, a nossa carga vai consumir o que a gente definiu para ela. Isso é importante quando eu começar a mostrar números para vocês. E por fim, pessoal, eu vou pegar aqui, vou dizer o seguinte, ó. A GD que eu vou considerar é uma GD, vou imaginar um PV, não, um sistema fotovoltaico. Um sistema fotovoltaico, ele sempre vai ter ali a sua capacidade máxima em torno do meio-dia, e se a gente considerar que as cargas, né, os consumidores perto daquele meio-dia, eles não estão consumindo toda a potência que eles podem, toda a potência instalada naquele alimentador. Ou seja, no horário de pico ou ponta, não sei qual que é o certo, se vocês souberem pico ou ponta, coloca aqui nos comentários, por favor. Vamos imaginar 6 da tarde, todo mundo em casa, né? Ali está todo mundo consumindo, ali seria a potência máxima do alimentador. No meio-dia, isso não acontece, a galera, né, não nessa situação que a gente está, mas em geral a galera está trabalhando. Então, no meio do dia, dependendo do alimentador, é claro, tá? Tudo isso pode variar. Você está ali consumindo, no meu caso aqui que eu vou definir, 30% da capacidade total. Tá? Então, eu estou fazendo todas as cargas que, por exemplo, se tem uma carga definida com 100 kW, eu estou falando para ela, ó, vou multiplicar você por 0,3, porque essa é a condição que eu quero, a condição de mínima carga que está, em geral, não mínima aqui, mas é uma condição de carga que está em coincidência com a geração máxima fotovoltaica. Então, o nosso pior cenário, nosso pior impacto, quando a gente coloca uma geração, é quando nós temos a maior geração possível com a menor carga. Uma simples frase é, eu estou gerando bastante e ninguém está consumindo. Aí começa a acontecer os problemas. A gente vai ver isso já em números, mas é basicamente essa sensação, tá certo? É isso que a gente tem que lembrar quando pensamos em sobretensão e sobrecarga, beleza? É isso, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou só resolver esse circuito. Solve. Tá, vou dar um... tá. Deixa eu fazer só o seguinte, ó. Como esse meu circuito ele está dentro dos C2 pontos, eu não consigo salvar. Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse código aqui que eu já fiz. Tá? Vou colocar ele no Notepad aqui rapidinho. Beleza. Vou vir aqui no OpenDSS, vou fechar esse cara, close win, não vou salvar que eu não posso. Vou vir aqui nessa pasta, meu computador, vou pegar esse alimentador aqui, tá certo? Vou vir aqui no C2 pontos, vou colocar ele aqui, vou abrir ele, vou pegar esse cara então, vou voltar no meu OpenDSS, 2 pontos... Beleza, volto aqui no Master, eu volto no Notepad++, pego esse cara, aí eu só tô esquecendo do máximo controle, beleza, foi mal pessoal, pronto, deixa eu terminar esse cara, beleza, agora eu posso salvar ele aqui tranquilo, vou dar um Ctrl A, Ctrl D, resolvi esse meu circuito, e eu vou tentar plotar aqui o profile. Pô, não apareceu nada, né? Tem alguma coisa que está faltando aqui. Para você poder plotar o perfil de tensão, você precisa de um medidor. Deixa eu pegar já ele aqui. Vou colocar o medidor na primeira linha do meu circuito, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui, colocar ele aqui. Beleza.
Pessoal, vou disponibilizar no meu GitHub, tá? Esse código, tudo que a gente for fazer para esse tutorial, não se preocupe. Então vamos voltar aqui, deixa eu colocar plot profile. Vamos ver se roda, carregou. Olha lá, beleza, aqui é o nosso perfil. Começou lá a tensão 104, mas a gente tem uma queda lá por conta de alguma impedância antes das linhas, não tem problema. E aí aqui a gente tem o nosso perfil caindo, né, com a carga 0,3. Olha aqui que a gente tem algumas subtensões aqui, ó, 0,94, mas não estou preocupado com isso. A nossa análise não depende disso, tá certo? Então é isso, pessoal, para esse vídeo. Eu quis mostrar para vocês como a gente vai configurar esse alimentador para no próximo vídeo mostrar para vocês aonde nós vamos fazer a conexão do nosso sistema fotovoltaico da nossa GD, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.